Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo, né? O tema do vídeo de hoje, né, é censura entre os cristãos. Censura entre os convertidos, né? É notável que por esses dias agora, por esses meses de 2020, né, muito se fala em censura no meio dos cristãos. Se alguém ainda não conhece o tema, né, a censura, ou seja, você ser calado, amordaçado e impedido de expressar as suas opiniões, desde que elas sejam de forma respeitosa e não vulgar, mas sim com posição de firmeza, é chamado de censura. No Brasil, a censura, ela não vou dizer que seja crime, porque a Constituição nos permite uma liberdade de expressão, né? Eu não sei como é tratado na Constituição esse tema. Eu não vou dizer 100% que eu saiba, né? Eu tenho um exemplar da Constituição aí, eu li alguma coisa só. Então, quanto a direito eclesiástico, né, ou direito de liberdade de expressão, ainda tem alguma coisa ainda que eu não domino. Mas todos sabem que a censura, ela provém ou de um órgão ou de uma entidade que se sente menosprezada, ou se sente atacada, ou se sente oprimida por alguma informação. Então o que acontece agora no Brasil nos últimos meses aí, até durante essa pandemia do coronavírus, algumas entidades religiosas elas não querem que a sociedade, principalmente seus membros que frequentam essas entidades religiosas, cheguem e tenham conhecimento pleno e total da sua administração, das suas normas, do seu comportamento e de todo o seu modus operandi, vamos dizer, usar esse termo modus operandi, né? Que essas organizações religiosas acabam desenvolvendo seus trabalhos espirituais e administrativos. Vamos falar bem claro no português, claro. Essas igrejas, né, elas não querem que a população tenha conhecimento de como elas são na verdade, elas não querem difundir fotos, documentos, nenhum tipo de imagem, nada que as prejudique ou que as desmascare. O que está acontecendo aqui hoje, eu tenho visto, nos dias atuais, né, aqui de 2020, é denominação religiosa sectária, apolítica, que desrespeita a Constituição brasileira e os direitos que o ser humano tem e ganhou junto à ONU, a Declaração de Direitos Humanos, liberdade de expressão, direitos que o ser humano conquistou lá desde 1789 com a Revolução Francesa, que foi modelo para a criação de constituições internacionais, de várias e várias etnias e povos seguem esses preceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Se a gente for falar em liberdade, igualdade e fraternidade, muito antes da Revolução Francesa, já Cristo, o Senhor nosso, Salvador, falava em igualdade, falava em liberdade e fraternidade. Viver como irmãos, livres, não vos façais escravos dos homens, né? E com igualdade. Todos temos o direito de nos expressar desde que estejamos falando a verdade. Se falarmos, mesmo que falarmos a mentira, temos o direito de expressar. Podemos ser contestados. Então, por exemplo, o que está acontecendo hoje na CCB? A CCB é uma instituição religiosa brasileira que foi fundada em 1936 no Brasil, né? Ela é por ata, e essa instituição religiosa, eu pertenci ao grupo dela, conheci ela, frequentei alguns anos, né? Todos sabem da minha história aqui, principalmente em Curitiba, né? Onde eu era católico, romano, e depois passei a essa denominação, ficando 8 anos lá dentro dessa denominação. Acontece, essa denominação, ela através de seus membros, também alguém do ministério, alguns conhecidos, né? Fazem parte do corpo ministerial dessa igreja, dessa denominação, né? Não vou chamar de igreja, mas de denominação. Eles acabam ofendendo, oprimindo e censurando as pessoas que
começam a discorrer sobre assuntos que não são tão interessantes para a denominação em serem tocados. Problemas sobre dogmas, rituais, comportamento administrativo e também imposições de posições, de normas, regulamentos. O que acontece? Eles começam a procurar as pessoas e tentar calá-las. Se não conseguem por isso, vão por meios legais, tentando usar de advogados e outros fins para calar a pessoa. E também tem as pessoas, membros, que acabam particularmente ofendendo e ameaçando quem tem esse costume de poder estar dialogando e explicando casos e fatos ocorridos lá na denominação, que são os acusados de... Eu estou no meio, né, desse povo. Somos acusados de apóstatas, perdidos, inimigos da cruz, inimigos de Cristo, filhos do maligno, anticristo, e essas coisas. Esses termos chulos, né, que usam para poder pegar a nossa imagem e acabar distorcendo a realidade, porque eles tentam de toda forma, através do testemunho da gente, nosso testemunho pessoal, dos problemas que tiveram, encobrir os problemas e os escândalos deles. Eles se baseiam num versículo que diz que era lícito que viesse escândalo. E ai daquele por quem vem o escândalo. Eles distorcem esse versículo dizendo que, primeiro, que o escândalo é necessário que houvesse, que era lícito, e ai daquele que promove o escândalo. Eles acabam jogando na pessoa que denuncia o escândalo como sendo o escandaloso. Eles não colocam a pessoa que cometeu o escândalo ou a entidade que comete o escândalo como escandalosa. Elas passam essa impressão para o povo, mostrando na tradução que eles utilizam, tradução da Bíblia que eles utilizam, como é difícil de explicar na tradução, porque a tradução é muito antiga, tem quase 300 anos, né, do João Ferreira de Almeida, numa grafia antiga, numa escrita antiga, de um português muito clássico e muito antigo. Então, eu gostaria de falar, esse texto, esse meu vídeo, ele está destinado às pessoas, em particular, irmãos e irmãs que acompanham o meu canal e outros canais de apologética. Apologética é a defesa da fé. Então, apologética cristã é a defesa da fé cristã, né? Apologética é a defesa, apologética cristã, defesa da fé cristã. Da fé sincera, verdadeira, honesta, da fé realmente cristã. Cristã em si, não cristão o nome, mas cristã verdadeira, que promulga a palavra de Deus, ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que eu tenho na minha mão aqui, tenho várias bíblias católicas, algumas, aqui são algumas, eu deixei aqui a amostra para vocês verem, várias traduções, mas eu vou utilizar esse aqui, ó, esse exemplar aqui, né, olha aqui, ó, CCB, né, uma edição da João Ferreira de Almeida, muito antiga, né, edição revista e corrigida na grafia simplificada. Então, acontece, eu gostaria que os irmãos que estão escutando esse vídeo hoje, eu vou ler uma pequena palavra, bem pequenininha, não vou demorar muito, mais falo do que leio, para os irmãos que têm canais em específico. Eu não vou citar o nome dos irmãos, porque são muitos irmãos, que eu tenho muitos canais que eu acompanho, de apologética, irmãos, né, de várias denominações, principalmente os que saíram de lá e conseguiram se libertar, né, dessa prisão espiritual que eles estavam. Então eu vou ler um capítulo para vocês, que está em 1 Pedro 3. Deixa eu achar aqui, eu até marquei já antes. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 12 em diante. Então tá aqui, ó. Pedro 3, versículo 12 em diante. O capítulo 3 diz assim: o amor fraternal, a paciência na aflição segundo o exemplo de Cristo. O versículo 12 em diante deixa esse texto: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos sobre as suas orações, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal? Se você for zeloso do bem, mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados,
E não fique com medo deles. Não vos turbeis. Antes santificai-vos a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam o vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados e pelos justos, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, esse vídeo de hoje, com esse texto, está em 1 Pedro 3, versículo 12 em diante. Ele fala para você, irmão ou irmã, que tem um canal do YouTube, ou você, irmão ou irmã, que acompanha os canais no YouTube, que estão vendo esse movimento aí de censura, blasfêmias, pessoas combatendo esse movimento de reforma, e esse movimento que não é só reforma, também é instrução da palavra de Deus. É desmascarando as mentiras, desmascarando tudo que acontece. Por exemplo, reuniões secretas, reuniões limitadas à cúpula, imposição de decisões e a omissão de fatos relativos à administração. Além de doutrinas erradas, excomunhão de irmãos, falsas pregações. Então, você, irmão, irmã, que está vendo esse vídeo, sinta-se firme, não desista. Se você tem um canal que está promovendo a palavra de Deus, continue, não pare. Não tenha medo deles, se eles te ameaçarem ou te acessarem qualquer tipo de meio para tentar te calar, censurar. A censura, ela não provém de Deus. Quando Cristo anunciava o Evangelho, tentaram censurar ele. Em nenhum momento ele se calou. Quando os apóstolos falavam de Cristo, eles apanhavam. Se vocês falarem desse Jesus, vocês vão apanhar. E batiam neles, expulsavam, e eles continuaram. Eles sofreram muito pior do que isso. Agora, você tem um nome falado, você tem um processo na justiça, isso não quer dizer nada, irmão. O importante é você levantar a tua cabeça, falar a verdade e anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. E assim você vai estar contribuindo para o crescimento da obra, assim como o texto falou, que o próprio Cristo sofreu isso em vida e foi libertar as almas que estavam na prisão. E você, que através do seu canal no YouTube, pregando o Evangelho, eu quero dizer você, irmão youtuber, apologeta, que está falando diretamente todos os dias os seus vídeos, né? Esse vídeo aqui eu tô falando aqui é rapidinho, não vai demorar muito, porque o tempo passa, mas esses vídeos do YouTube, eles libertam as almas que estão em prisão. Libertam as almas que estão em prisão. Então, se você está fazendo um trabalho assim, continue, Deus vai te abençoar, não pare, e seja firme, e abaixe a censura evangélica, e vamos proclamar o Evangelho e combater as heresias, tá bom? Espero que Deus abençoe você, a tua família, o teu caminho espiritual, que Deus te dê sabedoria, abra a tua mente sempre para poder entrar as ideias espirituais, que você possa discernir todos os ensinamentos, em praticando em vida e explicando para os vizinhos, para essas pessoas que estão nessa prisão espiritual, que Deus abra a mente deles também, para todos vivermos em liberdade, igualdade e fraternidade. Ora, a Bíblia fala, se existe o Espírito, há liberdade. Então eu espero que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.